Olá! Nós tivemos uma boa recuperação no par euro-dólar e no ouro desde meados de dezembro, mas acreditamos que a tendência descendente ainda não tenha se esgotado e deve ser retomada daqui a alguns dias. Vamos começar analisando o euro na plataforma da Fingraphs.com. Neste gráfico semanal, que traz uma perspectiva para os próximos trimestres, podemos ver que o par euro-dólar ainda está em uma tendência descendente e poderia cair até a paridade. Ainda há potencial para esse movimento. Portanto, ainda é muito cedo para prever uma possível reversão para cima. Dito isso, o índice de risco não está muito sobrevendido. Portanto, apesar de acreditarmos que poderia haver alguma retração ou um novo teste de mínimas nas próximas semanas, nós estamos chegando a um ponto onde o potencial para a queda poderia se esgotar em termos de riscos e metas. Neste gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, a tendência descendente também continua e ainda não parece ter se esgotado. Nós podemos ver aqui a correção para cima, que dura desde meados de dezembro, mas a tendência de queda poderia se estender por mais um mês, considerando as metas, e chegar a mínimas um pouco abaixo de 1,04, possivelmente até o nível 1,0140. Nós já observamos um início de estresse no indicador de risco que estava sobrevendido em dezembro, e poderíamos ver um novo teste na segunda metade de fevereiro. No gráfico intraday, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas, podemos ver essa recuperação desde meados de dezembro e que ainda estamos em uma tendência de alta, que já praticamente alcançou suas metas e poderia se esgotar em breve. Apesar de ainda haver algum potencial, o índice de risco provavelmente já se reverteu, indicando que estamos prestes a retomar a tendência descendente. Resumindo as três perspectivas, a tendência ainda é de queda no gráfico semanal, apesar de estar se esgotando lentamente. No gráfico diário, a tendência também é descendente e já mostra sinais de exaustão, mas ainda poderia testar novas mínimas. No gráfico intraday, temos uma recuperação, mas é possível que estejamos em processo de retomar a tendência de queda. A situação do ouro é parecida. O gráfico semanal mostra que estávamos em uma fraca correção para cima, que praticamente se esgotou no segundo semestre de 2016. No momento, podemos notar alguns exageros, pois os envelopes estão se tocando e o índice de risco está sobrevendido. Apesar disso, no gráfico diário, a atual tendência descendente ainda não se esgotou. Nós tivemos uma recuperação a partir de meados de dezembro, mas o prazo para as metas ainda não parece ter se esgotado. Aqui também, nós esperamos que haja alguma retração e um possível novo teste das mínimas durante fevereiro ou no início de março. No gráfico intraday, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas, o movimento parece um pouco mais avançado em comparação com o euro e já atingiu suas metas de correção para baixo, que frequentemente agem como suporte. Se o ouro cair novamente abaixo de 1.175, teremos uma confirmação da retomada da tendência descendente. Resumindo os três gráficos, temos um movimento ascendente muito fraco no gráfico semanal, mas o índice de risco está possivelmente sobrevendido. Apesar disso, o gráfico diário mostra que a tendência descendente ainda não parece ter se esgotado e que ainda temos cerca de um mês para testar as mínimas novamente. O gráfico intraday parece seguir a mesma direção, mas precisamos de confirmação com uma queda abaixo da meta de correção. Isso significa que o cenário de reflação, que começou em meados do ano passado e se agravou desde a eleição de Donald Trump, ainda não se esgotou. Nós podemos notar isso através do mercado de equities. Neste gráfico semanal dos índices de futuros do mini-SP, a tendência ainda é ascendente. Já tivemos um pouco de estresse nos envelopes, mas não no índice de risco por enquanto. As metas foram alcançadas e poderíamos calcular um nível de metas impulsivas, que poderia chegar a 2.500. No gráfico diário, a situação é parecida. As metas já foram alcançadas e ainda não há estresse.
O índice de risco não entrou para território de sobrecompra e esse movimento poderia durar por cerca de mais um mês. Portanto, ainda há potencial para extensão até entrarmos para território de sobrecompra. E então, a expectativa é de uma correção que poderia durar de 3 a 6 meses. No gráfico intraday, temos algum exagero no curto prazo. E tivemos uma forte aceleração no início da semana passada. Já tivemos uma retração, mas como eu disse anteriormente, os envelopes ainda estão subindo e ainda estamos em uma tendência de alta. Resumindo as 3 perspectivas, a tendência ainda é ascendente no gráfico semanal, apesar de estar se esgotando. A situação é parecida no gráfico diário, e é possível que ainda tenhamos mais um mês pela frente. No gráfico intraday, temos uma correção para baixo do movimento da semana passada, mas acreditamos que a tendência ascendente continuará. E finalmente vamos dar uma olhada no petróleo, que é um outro fator de reflação. A commodity tem estado em uma correção para cima desde o início do ano passado e já entrou para a zona de suas metas de correção. No momento, esse movimento poderia continuar por mais alguns meses, mas normalmente essa zona age como resistência. No gráfico diário, que nos dá um cenário mais preciso, a tendência ainda é ascendente e o índice de risco ainda não está sobrecomprado. É possível que o petróleo ultrapasse o patamar 60, mas em se tratando de tempo, o movimento está se esgotando lentamente. Nosso cenário mais provável é que haja um último movimento que ultrapasse um pouco o nível 60, e então uma correção por alguns meses. No gráfico intraday, tivemos muito movimento durante o mês de janeiro, mas estamos de volta em uma correção para cima, que parece ter construído uma base para mais alta. A confirmação seria ultrapassar essa meta de correção de quase 57, o que poderia provocar uma aceleração para cima. Portanto, a tendência ainda é de alta no gráfico semanal, mas já estamos próximos à resistência de nossas metas de correção. No gráfico diário, ainda há mais potencial, possivelmente mais algumas semanas, para um último movimento ascendente, que poderia chegar aos $60. No gráfico intraday, o movimento parece estar prestes a se esgotar nos próximos dias. Isso encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela audiência e até mais. Thank you very much.